Na Bíblia hebraica, como na corrente principal do judaísmo até hoje, Satanás nunca aparece como a cristandade ocidental veio a conhecê-lo, como líder do império do mal, de um exército de espíritos hostis em guerras contra Deus e a humanidade. Na primeira vez em que faz seu aparecimento nessa Bíblia, no caso na Bíblia hebraica, ele não é necessariamente mau e muito menos inimigo de Deus. No livro de Números e no livro de Jó, Satanás era um dos servos obedientes de Deus, um mensageiro, um anjo, palavra essa que traduz o termo hebraico relativo a mensageiro, malak, que para o grego seria ângelos. Em hebraico, os anjos eram quase sempre chamados de filhos de Deus e imaginados como formando as fileiras hierárquicas de um grande exército ou como membros de uma corte real. Em fontes bíblicas, o termo hebraico Satanás descreve o papel de adversário. Não é o nome de um personagem específico, embora contadores de histórias hebraicas já no século VI a.C. mencionassem em alguma ocasião um personagem sobrenatural que chamavam de Satanás. O que tinham em mente era um dos anjos enviados por Deus com a finalidade determinada de bloquear ou obstruir a atividade humana. O termo grego diabolo, mais tarde traduzido como demônio, significa literalmente alguém que atira alguma coisa no caminho de alguém. A presença de Satanás numa narrativa era usada para explicar obstáculos ou reveses inesperados da fortuna. Os autores hebraicos atribuíam com frequência infortúnios ao pecado humano. Alguns, contudo, invocavam também esse personagem sobrenatural, no caso Satanás, que por ordem ou permissão do próprio Deus, bloqueava ou se opunha aos planos e desejos humanos. Esse mensageiro, porém, não era necessariamente maligno. Deus o enviava como enviava o anjo da morte para cumprir uma missão específica, embora uma missão que os seres humanos talvez não apreciassem. Ou como diz o estudioso do texto, o Neil Forsyth, a respeito de Satanás, se o caminho é ruim, uma obstrução é boa. O Satanás, portanto, podia apenas ter sido enviado pelo Senhor Deus para proteger o homem de um mal maior. A história de Balaão, no livro de Números, é um exemplo clássico dessa explicativa. Conta o caso de um homem que resolveu ir aonde Deus lhe havia ordenado que não fosse. Balaão selou a jumenta e partiu, mas acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por Satanás, isto é, como adversário, como obstrutor. Este mensageiro sobrenatural permaneceu invisível a Balaão, mas a jumenta o viu e parou no caminho. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e muro do outro lado. Pois a jumenta e o anjo do Senhor cosseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-lo. Na terceira vez em que a jumenta viu o anjo em seu caminho, deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara, e continua a narrativa bíblica. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já por 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim. Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou eu tua jumenta, em que toda a vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu: Não. Por fim o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Em seguida, Satanás repreendeu Balaão e falou por seu chefe, o Senhor: Porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como tal adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, e já 3 vezes se desviaste de mim.
na verdade, que agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Disciplinado por essa apavorante visão, Balaão concordou em fazer o que Deus ordenara, falando através de seu Satanás.